Olá, como está? Vai sair agora mais uns vídeos. Eu espero que vocês gostem, cliquem no sininho, cliquem também no like e não se esqueçam de dizer qualquer coisa, gostem ou não, digam qualquer coisa. Eu hoje vou ser o primeiro a falar, depois a minha esposa. Agora vou deixar a minha amada aqui falar. Eu vou falar-vos só para desejar uma boa tarde, espero que gostem do vídeo, mas antes de começar ele vai dizer umas palavras em inglês que é algo que pretendemos fazer. Well, my friends, we are intend to speak English in these videos for you in over the old world. We are going to make some videos for you. I hope you enjoy it. My wife will speak in French. J'espère que vous aimez ça. Au revoir. Então, nós vamos começar e é eu o primeiro a falar. Até já. Boa tarde, como estão? Para mim é boa tarde porque são 5 para as 3 da tarde, aqui em Lisboa. Hoje vai ser emitido o vídeo número 61 e sou o primeiro a falar. Com os anexos A e B já deve irem 130 ou 140 vídeos, mas hoje eu tenho, não prazer, mas tenho algo para vos mostrar, falando. É algo que eu considero que passa-se para muitas pessoas, sem necessidade nenhuma, mas passa-se. É solidão acompanhada. Vou-vos dizer o que eu penso. A minha esposa vai falar também e dirá o que pensa. A minha pergunta essencial é: a solidão será simplesmente estar sozinho ou sentir só? Sabem, é que não há muitas vezes para obter uma resposta conclusiva e satisfatória. Quantas vezes estamos mais sós quando estamos acompanhados do que quando não estamos? A solidão não é um processo real, mas é assim um processo mental. Pois se não o fosse, não compreenderíamos o processo espiritual, que leva à aparição de ermitas, sujeitos que vivem em lugares sozinhos, tendo contrapondo a quantidade de seres com olhos rendidos no meio da multidão. Vocês já passaram em algumas multidões que vão a passar assim e dizem: mas esta malta vai com esta força toda e com esta rapidez para onde? Porquê a pressa? E depois olham e veem um tipo de pessoas que precisam de estar no meio da multidão para se sentir acompanhados. Mas vão à frente. Viver em comunidade não é sinónimo de viver com comunidade na alma. E esta é a que, em última análise, determina como vivemos. Raio do cabelo, poxa, desculpem lá. A solidão é um sintoma de medo puro. Mas agora também temos que pensar assim: que tipo de medo? Muitos seres aprendem a ser gregários desde pequenos. Famílias e isso. De tal modo que abdicaram de si próprios para poder mergulhar no caos do conforto. Pode cheirar mal, mas é aquele que nos permite não pensar nem sentir individualmente. É um conforto. Está tudo junto ao monte. Outros seres decidem viver a sua vida sem vínculos, que se tornam corrosivos, pois param o processo evolutivo. Não o impedem, só o param. É essencialmente o medo de se sentir sozinho, o que leva a seres a aconchegarem-se nas roupas dos outros. Claro está que este medo é só o ego a pedir ajuda para subsistir. Ele só o faz se houver espectadores para ser admirado.
O ego só é ego se for massageado, amado, servido. Se for reconhecido como trapaceiro que é, definha e morre. Quando se abdica tudo o que está errado no plano mental, resta apenas aquilo que está certo no plano espiritual. Mas isto é certinho. Mas o problema é como é que vamos fazê-lo. Bem, se isto fosse fácil, eu não estava aqui a escrever e a ler-vos as linhas que eu tenho escrito e tenho lido. Se fosse fácil, não haveria espaço à evolução da maneira que nós precisamos, com trabalho e arduamente, mas com o infinito no horizonte. Porque nós temos que ter o infinito no horizonte. Porque só se aprende, primeiro, só se aprende começando na dúvida. Isto é, não sabemos, duvidamos, vamos aprender. Temos sempre uma amiga que deve ser usada com calma, delícia e temperança. É a literatura. Pois além de uma boa terapia individual, leva-nos sempre a andar em caminhos que muitas vezes nem sabíamos que existíamos. O problema é o que é a boa literatura. Quanto mais lemos, mais aprendemos. Quanto mais aprendemos, mais compreendemos. E quanto mais compreendemos, mais vivemos. A instrução é um manancial de riquezas que está lá sempre à nossa espera. É a aprendizagem pessoal, leva-nos a compreender muitas coisas e muitos factos que nunca percebemos através dos dias e que não é aquilo só que está à vista, não. A aprendizagem tem consigo a obrigação da atualização. Ninguém está completamente atualizado, tem que se andar sempre, dia após dia, sempre a ver. Ou então, leva-nos a viver como livros velhos que encontramos nas prateleiras das estantes, está cheias de pó, são muito bonitos, mas não servem para nada. Organizar é um ponto na vida que pode trazer sempre paz, compreensão e nunca controlo. Porque nenhum de nós, e é uma das coisas que a gente aprende desde o princípio, eu pelo menos aprendi, e muitas pessoas que eu conheço, é que nós não controlamos a vida. Impossível. Aprendemos que nada é separado de tudo, pois tudo faz parte do mesmo quadro. Nós temos que estar sempre a atualizar-nos, sempre a aprender, sempre a estudar. Todos somos partes de uma unidade. Veja o que nos rodeia, não apenas olhe, que é uma diferença muito grande entre ver e o olhar. Lembrem-se que a riqueza não consiste na posse de conhecimentos, mas sim o que fazemos com eles. Só vai encontrar um amanhã sereno se o preparar hoje. Lembrem-se que, ao fim e ao cabo, todos vivemos juntos. E isso traz muito stress para muita gente. Existem muitos tipos de doenças que afetam os seres, mas quase todos são provocados por um adversário feroz e mental chamado stress. Será que já foi pensado por alguém não espiritualizado que tudo o que se faz se reflete na psique? Levando muitas pessoas a que a falta de calma, maus hábitos, incapacidade de lidar com as situações diárias, medo da realidade, sujidade mental leva a que o corpo físico se ressinta no corpo mental e vice-versa? Está estudado, sou só o que eu digo. Através do aumento de um estado nervoso que o torna suscetível de desenvolver doenças em número enorme, que o podem debilitar e muitas vezes destruir a capacidade de viver em harmonia e até destruir a própria vida. Para alguém que tenha já evoluído espiritualmente, a verdade é sempre evidente. É verdade, está ali. É a realidade. Até porque a verdade é a realidade. O stress é um motivo, a causa e o resultado de desequilíbrios físicos, emocionais e mentais em qualquer situação. A solução é diferente da dos primeiros seres não espiritualizados, encontrando-se na sabedoria da gestão do stress, porque existe uma sabedoria grande, sabem? Quando nós pensamos que podemos controlar a nossa vida, traçando linhas e objetivos rígidos, descobrimos uma coisa muito triste. É que a vida não funciona assim, pois a vida é imprevisível. Ainda bem. O que leva a decepções, tristezas, revoltas e outros sentimentos negativos que estressam a vida. E a doença, inevitavelmente, instala-se. Se quando algo mau não for para acontecer, ou já aconteceu, o ser entregar-se para o universo, o resultado com as mãos da alma, este mesmo universo resolve tudo, sem tibiezas, sem falhas. Portanto, quando tiverem mal, digam,
Isto vai resolver-se. Olhem, isto que eu tenho aqui é uma boca e isto é uma língua. É dos objetos mais perigosos que existem. Tudo aquilo que vocês disserem se repercute aqui. O resultado pode não ser o esperado, mas é sempre, sempre necessário. Nem sempre o corpo dá-nos o que a gente quer, dá-nos o que a gente precisa, mas o cérebro sempre o que a gente precisa. Também é certo, falando agora para nós que sabemos, somos nós que escolhemos a nossa vida, as nossas doenças, a nossa família, como partimos, como chegamos e como ficamos. Se tomamos o caminho A ou o caminho B, já é da nossa escolha, mas isso já não é de mais ninguém. Lógico que depois as consequências dessa escolha têm que ser consideradas e aceites, e não arranjar mecanismos esquisitos. O stress não é uma calamidade, é antes um aviso para a vida. Agora vou passar-vos à minha esposa. Eu desejo-vos a todos um fim de semana bom e peço que pensem naquilo que eu vos disse. Foi-vos dito com toda a amizade. Até mais. Boa tarde. Eu vou dar continuação ao vídeo do meu esposo e vou dá-lo simplesmente dizendo aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto sobre esse assunto. Muitas vezes já me disseram que eu não vivo na realidade, que não sabem por que motivo eu não gosto da realidade. Não é assim. Por vezes a realidade é dura, apesar de termos que aceitar. Não é, para mim, não é uma questão de ego a falar quando eu digo isto ou aquilo que não agrada aos outros. Por exemplo, hoje, de certa maneira, estou triste. Porque ou melhor, eu tenho consciência que a partir de hoje, meu neto, para mim filho, porque fui eu que o criei, começou a sua vida fora de casa. Fui para a universidade, fora daqui, e mesmo voltando um ou outro fim de semana, voltando nas férias, é uma saída, porque terminando o curso que ele tanto sonhou, pois ele vai seguir a vida dele. Lógico que ele não vai esquecer, não me vai esquecer, não vai esquecer a casa dele. Lógico que não se trata disso. Trata-se, sim, de uma pessoa ter a consciência que com ele vai um bocadinho de nós. E isto não é o ego a falar. Porque tudo o que eu desejo é que realmente ele consiga os seus sonhos, ele seja feliz, ele siga avante e que tenha tudo aquilo que ele quer. Portanto, eu não o quero junto a mim. Não quero que ele fique agarrado às minhas saias, não é? Mas, como vos disse, é um bocadinho de nós que parte. Mesmo voltando em alguns fins de semana e nas férias, nós temos que ter consciência que é isso que acontece. Seguirá a vida dele, o caminho dele. Depois da faculdade, um emprego e por aí adiante.
talvez, e não é talvez, é certo, que muitas vezes a maneira da pessoa viver, o stress com que ela vive, provoca doenças. Mas quem nos dias de hoje consegue evitar viver estressada? Quase que não é possível. Vocês vejam. Tem que se viver. Tem que se pagar uma casa, tem que se pagar água, tem que se pagar luz, tem que se vestir, calçar, sustentar os filhos, etc. Portanto, para isso tem que haver dinheiro. É lógico que a pessoa estresse porque tem que cumprir horários de trabalho que, por exemplo, para mim isso é simplesmente horrível. Ter horários a cumprir é horrível. Porque eu sou um ser livre por natureza. Então, se eu sou assim, eu acredito que muitos serão como eu. Mas são obrigados a fazer isso. Têm que fazer isso. Porque têm que sobreviver neste planeta, nesta Terra. Já eu era pequenita e lembro-me perfeitamente de estar no meio de uma multidão, de estar no meio de gente. Havia sempre gente em casa e eu sentia-me completamente sozinha. Porque eu sentia que me fazia falta qualquer coisa mais. Qualquer coisa que eu não encontrava aqui, que eu não encontrava em casa. Será que isso era o ego a falar? Não sei, creio que não. Era simplesmente um sentimento, umas saudades de algo que eu não tinha bem a noção do que era. Como disse, tem a mania de dizer-me que eu não gosto da realidade. Não. Eu gosto da realidade, sim. Mas não gosto de ver o sofrimento que essa realidade traz. Não gosto de ver as pessoas sofrer. Não gosto de ver as pessoas morrerem e não basta o terem que morrer, mas a maior parte delas morre debaixo de sofrimento, com doenças. Para quê? Se tem que partir, se tem que morrer, porque está a sofrer, porque está a fazer os outros sofrer. Há um certo número de coisas que, confesso, me chocam. Para evoluir, é preciso tudo isto? É preciso tanta desigualdade? É preciso olharmos para o lado, vermos pessoas a dormir na rua, cheias de fome? É preciso olharmos para o outro lado e vermos pessoas cheias de dinheiro, mas que não têm amor, não têm compaixão e abusam e pedem dinheiro para as igrejas, para as religiões, estando eles cheios de dinheiro e vendo os outros sacrificados para manterem o seu status
veem os outros muitas vezes não ter nada que comer, não ter nada que pôr na mesa aos seus filhos, para eles viverem em casas luxuosas. É isto, viver fora da realidade? É isto, ser uma sonhadora? É isto, o ego a falar? Creio que não. Talvez não seja possível aquele mundo em que todos pudessem ser felizes, em que todos pudessem viver em paz, viver em amor. Talvez não seja possível aqui e talvez não seja possível em parte nenhuma mais. Mas isso não faz com que eu esteja fora da realidade. Porque eu vejo a realidade perante mim todos os dias. Basta ir à rua. Agora, isso também não impede que eu desejasse outra coisa. Mesmo que essa coisa seja uma utopia. Mesmo que essa coisa não passe de um sonho. Falou-se agora tanto de uma miúda por causa do clima. Uma mensagem linda que ela transmitiu. E todos os outros miúdos que transmitiram a mesma mensagem. Fala-se de protegermos os animais, de lutarmos por eles. Eu acho uma causa justa, porque eles são seres como nós, nem mais nem menos. Sentem as mesmas dores, o mesmo sofrimento que nós sentimos, são feitos da mesma energia que nós. Então, se nós aqui queremos ou lutamos para que se deixe de comer carne, eu já há muitos anos que não toco nisso, nem sei o que isso é já nem me recordo do sabor. Carne, peixe, isso não me diz nada. No entanto, nós vamos passear um cãozinho, um gatinho, adoramos. Há outros países que nós criticamos, fazem o contrário. Protegem, por exemplo, as vacas, matam os cães e os gatos, alimentam-se deles, matam-nos brutalmente. Onde está a realidade? Onde está o sonho? É somente o mundo que temos que conviver e temos que viver nele. Se melhores dias virão, esperemos que sim. Esperemos que chegue um momento em que todos tomem consciência daquilo que se está a fazer, daquilo que estão a fazer. E se possa fazer deste planeta, apesar dele ser um planeta prisão e ser o inferno, um planeta onde se possa viver um pouco melhor, sem tanta desigualdade, sem tanto ódio, sem tanta crueldade. Desculpem-me se o vídeo não era aquilo que vocês esperavam, mas o que eu disse o sentido.
E de verdade desejo que todos vós possam fugir um pouco da realidade e sonhar que é possível. Para mim, não é o ego a falar. É só um desejo de que tudo fosse melhor e mais bonito. Até já. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha sido de vosso agrado. E, como ele costuma dizer, carreguem no sininho, façam like, façam-nos perguntas se desejarem. Satanael, Orizimata, Alto. Para vocês, da minha parte, Lucifer out. Um beijo. My friends, Lux out.